vagabundo ali só para ouvir música, ouvir palestra, né, essas coisas. Aí eu já reparei que ele não é bom para falar, né? Quer dizer, por isso que não serviu. O fone de ouvido original, R$ 200. O vagabundo ali, R$ 10, né? Não pode ser bom, né? Então, por isso vocês não estavam me ouvindo. Pega o trem, rapaz. Pega o trem. Isso é covardia, né, rapaz? Eu estou citando você também comprar roupa. Não, eu dificilmente ando de trem, mas quando eu ando, eu gosto de andar de trem. Bom, comprar as está coisas na no hora trem. da pré. Não costumo comprar, não, né? Mas. Olha, eu posso fazer a Bom. abertura, mas se no final eu tenho a filha aqui, vai embora hoje, está com o neto aí. Aí eu não sei se eu vou levar, se eu não vou. Aí de repente, no final eu não faço. Eu posso fazer agora, tá? Tá legal. Tá legal. Deixa eu abrir aqui a palavra de vida eterna. Vamos ver aqui. Já enfio o dedão aqui. Perante os inimigos. E eu falando as coisas aí, ó. Castigo já cavala. Aí cavala já. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário. Adeus. Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Reconcilia-te alguém, os adversários, nos preceitos do Cristo. Reconhecer-lhe, acima de tudo, os direitos de opinião. Exigir a estima ou o entendimento dos outros. E preocuparmos-nos em demasia. Não preocuparmos, não. Vou ler de novo. Exigir a estima ou o entendimento dos outros. Preocuparmos-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se fazem em torno de nós. Será perder tempo valioso quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência. Harmonizarmos-nos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam será, pois, anotar as qualidades nobres e desejar sinceridade que triunfam nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar as advertências e as críticas naquilo que se mostra de útil e construtivo, prosseguindo ativamente nos caminhos e no trabalho em que a vida nos situou. Renunciemos, assim, à presunção de viver sem adversário. Em verdade, funcionam sempre por fiscais e examinadores dos nossos atos. Mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhe o concurso sobre a paz em nós mesmos. Nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços. Ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre. Em momento algum, entretanto, ele que nos exortou a amar os inimigos nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. E assim, que as bênçãos dos nossos irmãos maiores possam recair sobre todos nós, sobre os nossos lares, e os lares das pessoas que conhecemos, e na circunvizinhança. Que a sua doce paz estenda-se também para os espíritos necessitadíssimos que pupulam em torno de nós ou mais distantes. Que as nossas palavras, os nossos pensamentos possam ecoar e envolvê-los, aonde quer que esteja, aonde nossos pensamentos alcancem. E ainda, Senhor, pedimos para os nossos irmãos que ainda não compareceram, mas aqueles outros impedidos por algum motivo e não comparecendo, que sejam envoltos, em nome do amor maior. Vamos por aberto a reunião de estudo da noite, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, viva Jesus. Boa noite a todos.
Boa noite. Frane, seu mudo está ativado. Isso. Agora estou te ouvindo. Esqueci. É que eu estou tossindo muito, por isso que eu... Aí eu também. E eu tô, a Fran, seu mudo está ativado, o meu também. Então vamos. Então, o estudo Sabe de que a hoje. história? Vai. O estudo de hoje Não, é o pode... Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta de hoje é a pergunta 521. Isso. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Beleza? Posso falar rapidinho antes de você continuar? Sim. O Consuelo não está conseguindo entrar. Ela pediu aqui, ó. Beleza? Tem um link do Skype. Não estou conseguindo acessar o estudo. O link está no grupo. É. Aqui, ó. Aqui em cima, aqui da onde está postado o livro. Vou até botar aqui mais para baixo aqui, ó. Passa para ela, né? Vou passar. Desculpa aí atrapalhar tudo. Não, tudo bem. Ela tentou entrar, ela chegou a entrar e saiu. Isso que eu vi. Até pensei que fosse problema de internet. Pode ser também, né? Bom. Eu botei aqui o link do site. Chegou, né? Agora vamos ver. Consegue. Então vou ler de novo. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? É uma pergunta interessante. Essa pergunta, ela vai... Mas não é bem se repetir. Vai falar na 56566, daqui a pouco, né? Nós estamos na 521, sobre a questão da música celeste e tal, vai ter um aprofundamento maior, mas nós não vamos lá, não. Nós podemos primeiro pensar o seguinte, é que eu não estou com o livro Consolador aqui, está contigo, Elisa? Quem são os artistas em geral? Eu não estou com o livro Consolador, não. Toda vez que eu pego, cai tudo. Qual o número? Qual é o número? É aí que está o problema. Eu não estou com o número, mas... Tem ideia mais ou menos? Não, em música. Tem lá, página de artes. Vai em artes que vai achar música. Porque eu estou com um livro aqui que o engraçadinho botou aqui que o Emmanuel fala, mas não coloca a página que é, nem o que é, entendeu? 131. Achou? Peraí, deixa eu chegar na 131. Arte ativa, moderna, artista, seria isso? Edição? Quem é isso? Quem são os artistas? Essa é a pergunta, mais ou menos. É isso? Aqui, deixa eu ver aqui, página 100 no meu aqui. Não, é pelo número. Que é a arte? Não, eu sei. Não, eu sei. Eu estou na página 100, vai me chegar lá. Tá. Que é a arte. É 161, né? Ó, Afrânio, tem que é a arte. Todo artista pode ser também um missionário de Deus. Pode alguém fazer-se artista tão só pela educação especializada? Peraí, deixa eu ler a resposta. O artista, de um modo geral, deve ser a segunda resposta, um missionário de Deus, essa aqui. não? É a 165.
Deixa eu anotar aqui. 165, eu nunca vi isso. Fazer um livro e botar, né? Não botar 165. pergunta. Então para a gente entender essa questão dessa questão de se eles podem nos ajudar, só para a gente ter uma ideia de quem são os artistas primeiro, tá? É só para a gente já ter uma ideia. Tá? Antes de ler aquela paginadinha também dos médios inspirados, né? Que eu coloquei aí do Consolador, né? Mas vamos lá. Quem são os artistas? Quem não tiver o livro, a Consuelo entrou. Boa noite, Consolador Consuelo. não, da É obra só exposta. escutar. Da Não, obra estou exposta. falando aqui. Eu coloquei uma página da Obras Póstumas, mas tá certo. Consolador a gente vai ler agora. Quem Então, são os artistas? Então a gente vai entender a pergunta. Podem certas instituições auxiliar o progresso das artes? Olha só. Proteger das artes que se dedicam? Desculpe, Então, vamos lá. Vai ser a noite toda assim, tá? o livro é O Tá bravo. Consolador, Psicografia de Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A pergunta é a 165. Como poderemos entender o psiquismo dos artistas tão diferente do que caracteriza o homem comum? O artista, de um modo geral... Então, só uma coisinha. O artista, ele vai reencarnar. Aí o Emmanuel vai explicar por que isso, para a gente entender essa ligação, dessa proteção, tá? Depois nós vamos ler também a obra só para completar quem é o artista de um certo modo. Vamos lá. O artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. Seu psiquismo é sempre a resultante do seu mundo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas ou das visões sublimes que conseguiu aprender nos círculos de vida espiritual, antes da sua reencarnação no mundo. Seus sentimentos e percepções transcendem aos do homem comum pela sua riqueza de experiências no pretérito, situação essa que, por vezes, dá motivos à falsa apreciação da ciência humana, que lhe classifica os transportes como neurose ou anormalidade e seus erros de interpretação. Bom, aí essa é uma questão muito interessante. Geralmente o artista é considerado meio maluco, né? Aquela coisa dele de ver uma coisa, criar em cima daquilo. Quem viu o filme Amadeus, né? Não sei se vocês viram, que é a vida do Mozart, né? Quer dizer, está lá ainda assim sobre a visão do diretor, ou seja, não sabemos se é bem aquilo, mas é um filme muito bom, é longo, são 3 horas. E o Mozart tem uma ópera muito famosa chamada A Flauta Mágica, né? Na internet vocês vão ver que a mulher se esgoela toda, mas é bonito pra caramba o negócio. É uma mãe querendo que a filha mate o genro. É interessante. Bom, como aconteceu isso? No filme, o Mozart é totalmente devasso, tá? Devasso mesmo. Então, e ele chega em casa, sem dinheiro, duro, precisando das coisas em casa e tal. A sogra dele começa a falar muito, né, com ele, criticando e tal. Minha filha casou contigo, e aquele negócio aí, pi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 . Aí foi ele olhando para a sogra, o filme mostra que a inspiração dele foi a bronca da sogra. E ele criou essa ópera, A Flauta Mágica, que é linda. É interessantíssimo. Então a gente vai vendo que eles são totalmente diferentes. A gente está vendo quem é o artista para saber se há ou não e por que essa proteção em relação às artes. E quando a gente pega o livro, de novo, Renúncia, aquele início do livro Renúncia tem tanto material para ser explorado. Nós vamos ver que a Alcione está em Sírios, tá, aprendendo artes para trazer para a Terra, tá, para ajudar na evolução do planeta. Tá? O Leon Denis, no livro dele Espiritismo na Arte, tá, ele vai falar sobre isso. É um dos modos de se ligar à divindade, à arte. A arte, logicamente, estou falando no sentido, tá, moralizado, um bom sentido, né? E existe arte também que
quem lê o livro Libertação tem lá um carro lá de uma alegoria lá meio estranha, lá no capítulo 5 ou 6, né, de um carnaval que teve por lá. Não sei se vocês se lembram. Não tem problema, acabando no mundo maior, nós vamos vamos participar desse carnaval, tá? Então é isso aí, a arte bem conduzida, de acordo com o Leon Denis, é um modo de se ligar muito à divindade. E ela está muito elevada. Então nós ainda, né, simples mortais, temos alguma dificuldade de entender isso e acompanhar isso. Tá? Então, você está falando isso aqui, né? Os sentimentos e percepções são transcendentes, estão muito além da nossa imaginação. É impressionante isso. Quantos inversos que a gente vê falar em coisas que o cara criou, que ele olhou uma coisa e fez outra, né? Assim, baseado, assim, inspirado naquilo, né? Ok? Quem quiser comentar, então vamos lá. Eu gostaria só, porque esse ouvido coloca que seus sentimentos e percepções transcendem ao homem comum. Eu só gostaria de voltar na 161, que é a arte. No segundo parágrafo, ele cita assim, ó. Você falou do Mozart, né? Essa situação dele lá com a sobrona. Sogra. Olha só. É o que ocorre com muitos, né? Também. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo todos os caminhos à ânsia dos corações para Deus. Suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. É só isso que eu gostaria de acrescentar. Kardec vai falar na página do Obras Postas que eu botei, é mais ou menos isso aí. Não com esse detalhamento do Emmanuel, mas nós vamos entender isso. Também mais ou menos isso que o Emmanuel fala mesmo, com Obras Postas. Sobre um médium inspirado. Tá? É isso mesmo. Kardec estão além. Todos nós somos médios, né? Mas, verdadeiramente, de fato, há uma diferença. O Kardec, ele não se considerava médium, mas, na verdade, vamos dizer assim, é uma mediunidade do futuro, né? É alguém diferente. O Marco Aurélio sempre fala uma coisa pra gente. O Kardec, sem ser médium, foi o maior médico que já existiu na história. Sem ser médico, foi o maior médico. É para que disparate, né? Mas você falou isso aí, é o médium do futuro. O intuitivo. Kardec captava. Ia muito além. Tanto que quando ele viu a primeira reunião, né, que também está na Obras Postas, né, a minha iniciação no Espiritismo, quando ele viu, ele falou, pô, todo mundo via bobagem naquilo, né? E ele não. Opa, tá aí aquilo que eu procurei minha vida inteira. Por trás disso tem algo muito maior do que a gente imagina, quer dizer. Mas está falando de uma certa forma, ele também foi um artista. Que a gente acha que artista tem que ser músico, pintor, né? Escultor, não. Até que foi um artista, digamos, dentro das artes filosóficas. Conseguiu muito além de todos aqueles daquela época. Quem conseguiu mais próximo a ele foi o Leon Denis. Mas não próximo. E ele foi muito além. Era o homem mesmo escolhido, né? O general que não falha, que na pergunta do Espírito falando, quando Deus realmente sabe que aquele não vai falhar, que o general não vai falhar, é ele que é o escolhido. Aí está aí, né? É uma arte, se a gente for olhar bem a doutrina espírita, é uma obra também, né, de arte. Tá? Ela é muito, né, assim, enriquecedora, esclarece, consola, é muito ampla. Tá? É um negócio mesmo inteiro, muito forte, muito grande. Tá? Até para a gente que é espírita compreender. Mais alguma coisa? Deixa só pouquíssima coisa. Você vê, esses grandes gênios, né? Eu vou falar o Allan Kardec, o sacerdote druida. Antes dele, mais lá para trás, aí chega até mais ou menos, eu acho, a história assim, lá o Elias, né? Enfim, eu não sei. Aí, não, eu vou falar. Depois, para trás, Elias é o mesmo espírito, é o mesmo espírito que eu estou falando, a mesma individualidade. Aí eu já não sei, né?
nunca ouvi falar. Se falaram, não gravei. Mas o Ian Hus também, há pouco tempo, aí, antes do próprio Kardec, é o mesmo espírito. Pois é. Então, esse espírito aí sempre esteve ligado com essas questões espirituais, né? Sempre. E o pessoal dá o nome de religião, né? Por isso o talento, porque é conquista, né? E traz isso já no seu arcabouço, né? Mental. Por isso você usou a palavra general, que não vai falhar. Quase sempre não. É isso aí, o general, quando Deus quer a mesma missão que não pode ter falha, até uma pergunta do livro dos Espíritos que falou sobre isso. Mas eu não estou lembrado dele. Bom, vamos lá, Elisa. Termina de ler aqui o Consolador. Vamos terminar de ler o Consolador. É que, em vista da sua posição psíquica especial, o artista nunca cede às exigências do convencionalismo do planeta, mantendo-se acima dos preconceitos contemporâneos, salientando-se que, muitas vezes, na demasia de inconsideração pela disciplina, apesar de suas qualidades superiores, pode entregar-se aos excessos nocivos à liberdade, quanto mal dirigida ou falsamente aproveitada. Eis porque, em todas as situações... Elisa, essa questão aqui, né? Sobre isso, apesar das qualidades superiores, pode entregar-se aos excessos nocivos da liberdade, ou seja, que nós falamos agora do Musa. E vamos ver quem já foi aí em alguma exposição de psicopictografia, como é que é? Psicopictografia, é isso? Isso. É isso mesmo? Psicopictografia. Ou seja, vão aqueles espíritos lá, através do médium, né, fazer aquelas obras lindas, maravilhosas, né? E uma vez eu fui ali na rua Begânia, né? Begânia, o Clarence, o irmão Begônia. Clarence. Begônia. Aí veio uma médium de São Paulo, que eu não me lembro o nome. Mas pintou. E depois, né, pergunta e resposta, tal, perguntaram a ela, e aí, esses espíritos, como é que eles se comportam contigo? Porque nós sabemos que durante a vida, né, também foram devassos, né, etc. Ela fala, realmente eles estão tendo uma grande oportunidade agora, fazendo esse trabalho, não só comigo, mas com outros médicos também, para aproveitar, tá? Se evangelizarem. Quer dizer, aquele trabalho não era somente de fazer a pintura, eles tinham que estar com a média. A média falou, inclusive, eu faço evangelho no lar, às vezes 2 vezes ao dia. Eles são assim, obrigados pelo plano espiritual a comparecer a todas as reuniões que eu vou e outras para se evangelizarem, porque realmente são grandes espíritos com muitas qualidades, mas se perderam. Para ver se dessa próxima reencarnação deles, eles consigam se manter na linha. Eu achei isso, né, fantástico, isso que ela falou. E não é só por ela que eles vêm por vários médios, né? Eles têm vários médios aí de psicopictografia. E Psico. muitos. É isso A aí, é meio difícil. pictografia. É. Então, se perdem, né? Mas, como fala, a misericórdia do Pai é grande. É dada a oportunidade para que eles possam, né, se recuperar na próxima reencarnação. É dada uma força, né? E nós temos falando sobre isso, um médico que se perdeu muito na Idade Média. Não foi na Idade Média, foi no Renascimento, né? O Miguel Ângelo, né? Eu não me lembro o ano que ele fez o teto da Capela Sistina. Quem viu o filme também da vida dele, tá? Ele também se perdeu. E ele tinha uma bronca com um tal de Rafael Sanzio, se não me engano, que era outro grande escultor, que ele era escultor. Né? Depois que ele foi o Papa o obrigou a pintar, né? E também teve a misericórdia do Pai, e todo mundo sabe, né? Que ele foi o nosso querido Aleijadinho aqui, né? Em Ouro Preto, né? Por ali naquela região, né? No que ele fazia? Esculturas, né? Mas se vê que o pai está sempre dando oportunidades. Mas ele veio numa expiação meia complicada, né? Mas conseguiu vencer. Espero, né? Aparentemente, sim, né?
Então é isso aí, se perdem muito mesmo, infelizmente. Mas se moralizando, vão embora. Vamos lá, Elisa? Vamos. Eis porque, em todas as situações, o ideal divino da fé será sempre o antídoto dos venenos morais, desobstruindo o caminho da alma para as conquistas elevadas da perfeição. Eu vou aproveitar aí um adendo, além do Mozart, mas vamos colocar os artistas aqui da nossa atualidade aqui do Brasil. Vamos botar aí um Cazuza, um Renato Russo, uma Cássia Eller, que era um gênio da voz, mas que também entrou pelo caminho errado. O Cazuza, que era um grande poeta, né? Ele era um grande poeta, porém pisava no caminho errado. Mas se você parar para pensar nas letras dele, tem algumas que talvez não, mas tem muitas que sim, né? E por aí vai, um monte de outros também. A própria Rita Lee tem letras que sim, tem letras que não, entendeu? Então eu acho Tem que o... assim. Fala. Aquele que era do Titãs, aquele magrinho também, que caiu na droga, mas agora está se recuperando, tem músicas lindas. E do Titãs, um magrinho que se separou, faz muito sucesso. Arnaldo Antunes? Não, aquele magrinho, o Arnaldo Antunes é mais forte um pouquinho. Foi ele que fazia aquela música que a Cássia cantava, aquela Malandragem, aquela Segundo Sol, é dele. Eu lembro o nome dele. Pois é, ele é fora de série. E ele também esteve no mundo das drogas. Agora parece que ele está em tratamento, está melhor. Por onde eu andei, tem um monte de música dele, aquele tênis azul, não sei o quê. Não. Tem um monte de música dele. O Segundo Sol. Tudo dele. É isso aí, continua. Eu estou falando isso porque, assim, trazendo para os nossos dias, né? A gente ainda lida com isso. Né? A gente ainda lida com isso. Quantos grupos de rock, na época o rock era moda, né? 60 e pouco, 70, perderam aí baterista, guitarrista, cantor, por causa de drogas, mas os caras, naquilo que eles se propunham, que era tocar rock, eram bons, né? E muitos outros cantores aí que a gente viu se perderem nessa estrada por causa disso, atores de cinema, um monte. Pois é, então era um gênio da voz também. Era bem... Pois é. Então você vê que tem os artistas, não sei se é por causa da sensibilidade ou o que é, entendeu? Eu não sei explicar o que é, porque eu também não participo muito dessa. Eles acabam se deixando levar, né? Pelas influências, pelos arrastamentos, né? É isso aí. Vamos lá, então. Eu gostaria também de fazer. Posso fazer um adendo aí? Mas não falando do artista, dá para falar? Pode. É do livro. Eu estou usando a palavra da Elisa. No livro. Eu não me lembro o nome do livro do Irmão X. Um caso de uma mãe, uma senhorazinha, a filha, Emilinha, o nome da filha era Emilinha. Essa Emilinha era carne de pescoço. Mas citar só um detalhe, porque o lado artista, que o Afrano acabou de comentar, que ao pintar, o pessoal era obrigado a participar, que o alto exigia para o curso de evangelização. Eu, quando li uma frase, só um pedacinho, lá no finalzinho, que ela perguntou assim, pelo amor de Deus, pedindo ao instrutor, eu quero reencarnar novamente com a minha mãe, porque minha mãe me perdoou e ela aceitou. Aí o espírito disse assim, minha filha, olha, enquanto você não acertar essa carga aí que você traz consigo, você não poderá retornar ao corpo físico. Eu acredito que seja esse trabalho de evangelização aí, para esses gênios da pintura, como foi citado, né? Primeiro, organizar o seu perispírito, ficar mais ajustado, como também as cantoras que você acabou de citar aí, os cantores que trilharam caminhos absurdos, para depois começar a dar os seus, ou voltar no cenário artístico novamente, ou não,
mas para dar os seus voos para cima. Né? É só isso, eu não sei se eu acrescentei, a gente tem que acertar o nosso perispírito. Enquanto não estiver legal, amigo, mas a gente vai responder pelos abusos. Só isso. O Márcio Elias está querendo entrar, não conseguiu. Estou tentando ver se eu acho o WhatsApp dele aqui, para mandar o que aí você mandou para Cotuelo. Mandar o link. Fala para ele, É. ele está no grupo de Mas estudo. eu não sei aonde é que está. Eu tenho o Zap dele, mas ele está no grupo de estudos. É só ele ver aqui no grupo de estudos. Mas aí eu não sei se ele vai ver. Eu tenho outra coisa, ele é o nome do artista, tá? Nando Reis, tá? O nome do artista. Nando Reis. Que é fora de série. Ele era um grande compositor do Titãs também, né? Bom, vamos lá. Deixa eu mandar o link para o Márcio aqui. Tá. Passado o link eu boto toda segunda, quarta e sexta no grupo, né? Não tem como. Mas está dando problema. Antes eu entrava direto. Boa noite, gente. Antes eu entrava, botava assim, ingressar, apertava e entrava. E hoje não estava entrando. Dei do link. Eu não usava, não. Deve ser problema do Skype, então, né? Pode ser. E tem um fone aí chiando pra caraca. É o seu. Hoje não é o meu, não. Eu não estou ouvindo chiado, não. Será que é o meu? Pode ser. Olha que é o seu, Elisa. Não é, não. Ó, ele tá mexendo no dele. O dele tava dando chiado desde cedo. Agora a gente nem tá te ouvindo. Acabou o chiado e a sua voz também foi embora. E agora? Agora tá, porque o dele tá com mau contato com você. É, porque tá um chiado forte. Ó, parou, viu? Não é o meu. Bom, voltamos pro livro dos Espíritos. Não, vamos ver mais um pedacinho do Cristo. Só falta 2 parágrafos. Não, já lemos tudo, eu acho. Não, acabou agora é a pergunta 66. Não, então deixa. Que aqui está uma confusão tremenda onde eu achei isso. Deixa para lá. Já acabou. Agora é a pergunta 66. Não, deixa então. Então tá, nós lemos o 65, né? Então tá até aí. Já comentamos demais, né? Então nós lemos, né? Que quem são os artistas, né? Nós descobrimos que são já realmente alguém que já está nesta caminhada. E o Kardec coloca no livro Obras Póstumas, né? Boa noite nisso, no livro Obras Póstumas, está lá, eu botei no Zap, sobre médios inspirados. Muito interessante a gente ler isso, que o Jorge falou sobre essa questão de mediunidade ainda há pouco. Mas depois a gente voltar para a pergunta e para a resposta, tá bom? Vamos ler aqui, está no Zap, Médios Inspirados, item 47 da Obras Póstumas, não sei qual é o capítulo não, deixa eu ver. Não sei, eu fui direto tá ruim de achar. Capítulo 1 mesmo, primeira parte. É, capítulo 1. É o 1 mesmo, primeira parte. O item é o 6 e aqui é o 48. Não é 47 não, Médios Inspirados? É 47, estou lendo na página errada. Uhum. Bom, obras póstumas, tá? Então vai falar aqui o que os espíritos fazem, né, através do médium inspirado. Mais ou menos isso aqui, essa ligação, tá, do artista, que é considerado um médium inspirado, e dos espíritos, tá? Vamos lá, gente. Vamos lá. Médios inspirados, item 47. Nestes médios, muito menos aparentes são do que nos outros os sinais exteriores da mediunidade. É toda intelectual e moral a ação que os espíritos exercem sobre eles e se revela nas menores circunstâncias da vida, como nas maiores concepções. Sobretudo, debaixo desse aspecto, é que se pode dizer que todos são médios,
porquanto ninguém há que não tenha espíritos protetores e familiares a empregar todos os esforços por lhes sugerir salutares ideias. Quer dizer, todos nós somos médicos dentro dessa concepção. Por quê? De repente, supondo que eu fosse um artista, né? Um grande pintor, ó, né? Eu, como já tive uma caminhada anterior nessa área, aceitaria facilmente a sugestão dos meus protetores, dos espíritos que me acompanham, né? E faria o meu trabalho normal. Está falando de arte, vamos falar também de invenções, né, os inventores, né? Tem uma gama enorme de gente, pessoas que são inspiradas, né? O professor na sala de aula, o escritor. E vamos, né, colocar muitas profissões, né, dessa forma aí. O Kardec está falando aqui, né? E ainda fala assim, a empregar todos os esforços para lhe sugerir e salutares ideias. Agora o que vai falar aqui? No inspirado, difícil muitas vezes se torna distinguir as ideias que lhe são próprias do que lhe é sugerido. A espontaneidade é principalmente o que caracteriza esta última. É aquele negócio, a gente, né, qualquer um de nós, acha que a ideia é nossa, né? A ideia é minha. Olha que ideia maravilhosa que eu tive. E esses médicos, como eles já têm um passado, conforme o Emmanuel falou no Consolador, né? Já vem trilhando isso, né? Para eles fica até mais difícil, porque de uma certa forma, eles também, conforme o Emmanuel coloca, viram muito aquela vida ainda, as vidas anteriores, né? Dentro desse conhecimento deles, do campo de ação deles, né? Aí, essa dificuldade que qualquer um de nós tem, né? Nós achamos geralmente que as boas, grandes ideias são nossas. Eu já até penso, quando eu tenho alguma ideia, assim, caramba, fui bem inspirado, porque essa ideia não pode ser minha. A minha não é desse jeito. Alguém quer falar? Alguém está inspirado aí a falar? Olha só, tem uma parte, eu não me lembro qual o capítulo, estou aqui lembrando, está no Evangelho. Um exemplo que o Espírito passa, eu não sei se é Santo Agostinho, que é quem dá a mensagem, passa a mensagem. Alguém que estava no deserto, estava morrendo de sede. Aí ele cai. Aí o Espírito, né, sugere a ele, vai nessa direção. O indivíduo vai. E lá consegue, aparece um regaço, o nome é esse. E tem água. Em vez do camarada agradecer e pedir, né? Então nós somos inspirados realmente. Até no próprio trânsito aí, às vezes, certas situações. Eu comentei certa feita aqui, eu estava aqui quando eu via pela vim de Copacabana, eu fui em trânsito horrível, quando voltei em trânsito horrível, era um dia que não tinha nada a ver, não sei o que era. Aí eu ouvi nitidamente, vai pela direita, dá a volta, eu não, caí na linha amarela. Um pedacinho levei quase 2 horas. Na linha amarela do fundão até sair na agulha para pegar a Avenida Brasil. Meu Deus. É interessante isso. Toda vez que a gente é sugerido, no trânsito a gente nunca obedece, né? Não tem o GPS. Vocês sabem a história do GPS? O GPS foi uma negra americana, uma professora de matemática, que ela sugeriu, porque a NASA estava com um problema de, às vezes, né, a rota, para estabelecer rota. Era uma dificuldade da gota. Essa professora de matemática, uma negra americana, né? Ora, se fizer assim, 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 assado, vocês vão melhorar muito o serviço da astronauta. Os caras foram lá, tiraram a dona, pegaram, jogaram dentro da NASA. A dona resolveu o problema. Você vê que hoje os camaradas voam, tem tudo, e melhoraram o GPS. E daí é do lado de lá, né? Para cá. Oi. Vamos orar. Você está perdido aí com o GPS? Não, estou aqui de frente para o livro. Nos grandes trabalhos da inteligência,
é onde mais se evidencia a inspiração. Os homens de gênio de todas as categorias, artistas, sábios, literatos, oradores, são sem dúvida espíritos adiantados, capazes por si mesmos de compreender e conhecer grandes coisas. Ora, precisamente porque são considerados capazes, é que os espíritos que visam a execução de certos trabalhos lhes sugerem as ideias necessárias, de sorte que, na maioria dos casos, eles são médiuns sem o saberem. Tem, contudo, vaga intuição de uma assistência estranha, porquanto aquele que apela para a inspiração nada mais faz do que uma evocação. Se não esperasse ser atendido, por que exclamaria como tão a miúde sucede: meu bom gênio, vem em meu auxílio? Olha só que legal, né? Eu estou falando que são mestres sem saberes, né? E desculpe, gente, tá bravo. E a gente, né, às vezes faz olha só, tá falando que é isso que a gente faz, pedindo a inspiração, é uma evocação. Então, a gente está compreendendo a pergunta, né? Porque há uma ligação muito direta, né, dos espíritos do lado de lá com os encarnados aqui, principalmente quem está nessas situações. Que está falando sobre essa aqui, né? Nos grandes homens de trabalho, de inteligência, onde mais se evidencia a inspiração, né? Porque já são mais capazes. Aquela pergunta que eu falei da questão da questão do general, né? 579, eu já achei ela aqui, né? No nível mais elevado, que nós chamamos de Kardec, quer dar uma olhadinha nessa pergunta 579, Elisa, só para a gente compreender uma coisa? Que às vezes fala, Kardec poderia ter falhado. Tá? Eu acho que até o Gorbachev, que veio acabar com a cortina de ferro com a União Soviética, foi um médium não, foi um espírito que veio para acabar com isso e não falhou, e não deu um tiro, não deu um puxão de orelha em ninguém, nem beliscão. O pessoal achava que ia estourar uma guerra lá naquela parte da União Soviética. Não houve nada. Já acabou. Acabou a União Soviética. Cada país está livre. Pronto. Então vamos lá. Pergunta 579. Pois se é Deus, que o Espírito pois se é de Deus, que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confia missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? Deus vai confiar em alguém que pode falir? É uma missão realmente a codificação da doutrina espírita, que a gente usa como exemplo, né? Mas várias outras missões aí. Já falando do Gorbachev, tem outras aí. Vamos lá. Não sabe Deus se o general obterá a vitória ou se será vencido. Sabe o credo e seus planos, quanto importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão, para vós, está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Lê 580, querido. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às do outro que o faz por provação? Não, porque traz a experiência adquirida. Então é isso aí, né? Nós estamos comentando sobre isso aí. Então, quando o Espírito vem com uma missão, né, que não pode falhar, Deus não vai procurar qualquer um. Vai ser aquele Espírito, sim, é o ideal. Aí nós vamos ver também no livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, eu estou pensando isso aqui, o Eliel. Isso, o Ilhéu, né? O Ilhéu. Henrique. Falhou. O Henrique. O Henrique de Sagres, né? Não falhou. É o Infante Dom Henrique, né? Infante Dom Henrique. Ele não falhou. Foi lá, fundou a escola de Sagres, ensinou todo mundo a nadar, né? A criar o barco. Deus me livre daquele barco, mas criou. Aqueles corajosos homens
enfrentaram o Oceano Atlântico, ó, muita reza, que é brincadeira não, porque já viu um anal de perto. Nossa O Senhora, um cara pouquinho melhor que a. Hein? foram vikings. O que você quer? É, Terror dos é sete igual mares. a canoa de índio melhorada aquilo ali, né? Ó, Bom, então nós entendemos quem são os espíritos que, né, estão na artes, né? São também, não em outras áreas também, mas que têm um nível de inteligência maior, não estou falando de moralidade, né? De uma certa forma, o Emmanuel, o próprio Kardec, né, coloca eles como os médios sem o saber, ou seja, não são ostensivos, muitas das vezes. Alguns são. Recebem a inspiração do alto o tempo todo e, né, e fazem a sua parte aí no seu trabalho da admissão. Bom, vamos voltar à pergunta agora, a resposta? rápido, Tá. rapidinho, deixa eu falar rapidinho. Eu morro de rir. O Marco Aurélio sempre fala, né, lá nos estudos, diz o seguinte: olha, se não fosse o orgulho, ou melhor, não, o egoísmo, porque o egoísmo também é uma benção, ele fala assim. Aí você fica, ué, como é que aqueles bandeirantes iam entrar lá dentro para pegar a turma, a procura de ouro, e depois fundou cidade aqui, fundou cidade ali, aqui e acolá? Ninguém ia. Então, aí eu vi Ambição, o pessoal português, aqueles, né, queria, era o quê? Era pedras preciosas e mais algumas coisas, aquelas, sei que lá das Índias, lá, incenso, mirna, erva doce, mas não sei o quê, que dava dinheiro na época, acabou, o pessoal não quer saber, vai à luta. Então, o egoísmo é necessário, entre aspas. isso aí. E os espíritos se aproveitam disso, né? Justamente. Exatamente. Funda a cidadezinha aqui, isso aí, quer dizer, colocam. São médios sem o saber, conforme fala Kardec, né? Exatamente. Inspirados. Bom, vamos lá, Elisa. Pergunta e resposta agora. 521. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam com os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. A resposta tem muito a ver com tudo isso que nós vemos. O que está falando aqui? Quando são dignos dessa assistência. Porque são dignos por quê? Porque estão já capacitados para ter essa assistência. Deles pode-se esperar, né, explorar que eles vai ter resposta. Depois ainda fala, né? Se queres que se faça, que julgue ser o que não são, né? Aí a questão de orgulho, tá? Acha que é e não é, etc. Né? E os bons espíritos não vão conseguir colocar na mente deles o que eles normalmente ainda não aprenderam. Voltando até que é o livro dos médios, acho que é o capítulo 19 ou 20, né, que o Erasto fala sobre isso. Né? De preferência, eles escolhem os médios que têm mais coisa guardada na cachola, né? Porque fica mais fácil passar as mensagens. Então, em tudo isso, tudo isso nos mostra o seguinte: se nós realmente queremos a ajuda do mundo espiritual, sermos trabalhadores encarnados do mundo espiritual, nós temos que estar preparados. E preparar, estudar um pouquinho, é complicado. É a mesma coisa que um cara se formar em médico sem ter passado por uma faculdade. Não vai conseguir nem aplicar uma injeção. Muito menos saber o que indicar, né? Por aí. O que quer comentar? Então vamos no comentário de Kardec, livro. Os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como os deuses, Lares e Panates simbolizavam os espíritos protetores da família.
Também modernamente, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países têm seus patronos, que mais não são do que espíritos superiores sob as várias designações. Tendo todo homem espíritos que com ele simpatizam, claro é que, nos corpos coletivos, a generalidade dos espíritos que lhe votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gozos e dos gostos e das ideias. Em suma, que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados, de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. Essa observação de Kardec é mais ou menos até digamos, um resumo de todo o estudo que nós fizemos nessas várias perguntas aí. São mais ou menos 20 perguntas, 21, né? Sobre essa questão de espírito protetor, né? Estava falando sobre isso, né? Cada um tem seu protetor, as coletividades, né? Os grupos, né? Tudo isso tem seus protetores. E dentro de quê? Dentro dos gostos, dos sentimentos, né? Ou do individual ou do coletivo. Isso ele está repetindo tudo, né? Agora aqui ele vai falar uma coisa que é muito interessante, né? Muito interessante. Boa noite, Natália. Isso? Natália? Natália Tedesco. Não conheço. Bem-vinda. Vamos lá, Elisa. Nos povos, determinam a atração dos espíritos. Sim. Só um instantinho. Natália, nós estamos estudando os livros dos espíritos, pergunta 521, mas já estamos no final da pergunta, tá? Na observação de Allan Kardec, no último parágrafo. Tá ok? Se você tiver com isso, né? Pode ser o Márcio tentando. Será que é o Márcio? Não Tá sei. tão bonito o Márcio, até gostei se foi ele. Vamos lá. Brincadeira, gente, vamos lá. Nos povos, determinam a atração dos espíritos, os costumes, os hábitos, o caráter dominante e, sobretudo, as leis. Porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis, fazendo reinar olha só. Não, vamos ver se o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Nós já vemos na pergunta que é 685, não, 585 ou 685? Até me perdi aqui. Deixa eu ver aqui, isso é 585. Não, é 685, aquela questão que se fala sobre a educação. Tá? Nós já falamos o que é o caráter. Está todo mundo lembrado aí para falar sobre o caráter? Pensamento, atos, hábitos, caráter. Tá? O pensamento nasce tudo, parte para o hábito, né? Parte para os atos se formam, tornam-se hábitos, e aí sim, né? Gera o caráter do indivíduo ou da coletividade. Tá? Então, caráter é toda essa se as pessoas têm bons hábitos, bom caráter. Se os hábitos não são bons, né? Isso é o que está explicando a pergunta 685 lá também na observação de Kardec. Tá? Então está falando aqui, uma nação, as leis soberanas, as leis sobretudo, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Então nós estamos enquadrados dentro disso, assim como os Estados Unidos, a Rússia, o Japão. Tá? As nossas leis são moldadas, são criadas sobre o nosso caráter. Por isso, infelizmente, né, às vezes parece que até que as nossas leis nem sempre funcionam. E muitos de nós, quando vamos criar as leis, né, em diversas instituições por aí, né, é dado criar a lei que nos favoreça. E isso que ele está falando aqui, né, vai refletir o nosso caráter. Tá muito importante o que Kardec está colocando aqui. E
como reflete o nosso caráter, também aí nós podemos conhecer também, pensar que o nosso anjo guardião deve ter muito trabalho conosco. Aí por isso que é importante, quem puder, dar uma lidinha no livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Brasil, Mundo, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu investi para ver se vocês estavam atentos, tá? Então, é bom ler com calma, pensar, para entender isso. Tá? O trabalho que nós damos, e por que nós damos esse trabalho? Quem somos nós? Não é isso? De onde nós viemos? O que é que a gente fazia uns séculos atrás? A gente vai compreender isso tudo. Essa dificuldade que nós temos estamos tendo em moldar o nosso caráter. Tá? Nós até que já temos uma coisa boa. Tá? A gente já não gosta muito de guerra. Já tivemos em muitas aí para trás. Pelo menos isso é uma boa coisa que nós, né, já somos mais pacíficos. Apesar de ter uma violência enorme na rua. Mas é entre nós, não é uma violência mais de invadir o país, de derrubar, essas coisas que antigamente acostumava ter muito, e nós estávamos lá. É só ler o livro e nós vamos saber de onde nós partimos, né? Onde nós viemos. Está bem lá. Quando o Ismael vai falar com Jesus sobre a confusão do negro, do português com o índio, o que é que Jesus aconselha? Não, calma, está faltando algo nisso aí. Aí Jesus fala, vai lá nos abismos da Europa e tal, cata aquela rapaziada lá das cruzadas, da Inquisição, traz tudo para cá também. Aí o negócio vai ficar bom. Se aqui é a pátria do Evangelho, é que nós temos que nos curar aqui. Por isso nós viemos para cá. Nos evangelizar. Tá? Nós somos artistas. Só que não são artistas de artes, não. De outras artes. A gente falou tanto de artista ainda há pouco, né? Alguém quer comentar? Então vamos lá, ele. Só falta um pedacinho, já deu a hora. Fazendo reinar em seu seio a justiça, os homens combatem a influência dos maus espíritos, onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade. Os bons espíritos ficam em minoria, e a multidão que aflui dos maus mantém a nação aferrada às suas ideias, e paralisa as boas influências parciais, que ficam perdidas no conjunto, como insuladas espigas entre espinheiros, estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma ideia da população oculta que se lhes imiscui no mundo de pensar e nos atos. É isso aí, gente. Acabamos a 522. Alguém que quer falar alguma 521, coisa? Afrânio. 521. Hoje eu estou demais. Tá mesmo. Estou acelerado hoje. 521. É que eu já estou pensando, já estou pressentindo a 522. Ah, tá. Vai começar pressentimentos. Né? Também vai ter, olha, no livro Obras Postas, logo após o Médios Inspirados, tem Médios de Pressentimentos. Tá? Na mesma página, mas eu acho que eu não fotografei, deixei até marcado. Não, tá na foto. Tá? Tá na foto, tá. Então, semana que vem a gente já lê também sobre isso. Eu deixei até marcado. Alguém mais quer comentar alguma coisa, gente? Deu para pegar? Dona Luz, Consuelo? Essa outra pessoa que está aí conosco? Tudo bem. Tranquilo, Consuelo? Tudo bem. Tranquilo, Dona Luz? Quem está aí conosco pode se identificar? Tranquilo. Eu um comentário. É difícil a gente entender, às vezes, o que é a intuição, né? A intuição dita assim por um protetor, uma informação assim, e você achar que é você que está pensando. Algumas vezes fica bem claro que te falaram aquilo, né? Às vezes fica bem claro. Outras vezes a gente fica achando que foi você que pensou. Não tem certeza, não sabe se é ou não é.
Há pouco tempo eu vivi uma situação assim, eu estava no fechamento de um processo e o número do processo foi me dado errado. Quando eu estava finalizando, que eu falei, hoje é o último dia, eu vou finalizar, quero entregar isso hoje. Eu tive a intuição de conferir, foi claro, a intuição de conferir o número do processo. Eu pensei assim, tá certo, é isso mesmo, porque já estava quase tudo pronto. Entreguei, foi devolvido que o número estava errado. Eu falei, bem Olha. feito, Lúcia. Preguiça provavelmente de conferir, né? Se confiou. Tava mais para claro, não foi uma coisa que eu pensei, eu sabia que não era uma coisa que eu tinha pensado. Eu negligenciei o conselho. Agora, tem vezes não, tem vezes que você não sabe se foi intuição, se não foi, se você que pensou, não é verdade, senhor? Eu não entendo por que a Verdade, sim. diferença da sugestão. Uma sugestão é clara, outras nem tanto. A gente vamos pensar sempre que algum amigo nos sugestionou, né, e agradecer, porque para ele voltar sempre. Mesmo se for o nosso pensamento, vamos nos tornar mais amigos dele. Né? Não, eu falei, Então, bem feito, Lourdes, bem feito. Você tem que saber quando você tem uma intuição, que é uma coisa para seguir. Quando é uma intuição, é sempre uma coisa boa, não é uma coisa errada. geralmente é. É isso aí. Mais alguém quer falar alguma coisa?